Bom, boa noite. Meu nome é Aline Lara, sou diretora do Sindicop. Peço licença ao Gilson e aos demais representantes do Sindicop, porque agora eu quero e preciso falar pela pessoa, pela funcionária, pela profissional Aline Lara. Engraçado que a gente entra num pavilhão, encara 200, 250 presos, e às vezes fica com medo no microfone. Um pouco estranho isso. Mas eu acho que o nervosismo é por conta da importância do assunto a ser discutido. É necessário a gente fazer uma contextualização da nossa carreira, da nossa função. Éramos agentes de segurança penitenciária e a vigilância nas muralhas e a escolta era incumbência da Polícia Militar. Num determinado momento foi criado os AEVPs. A função foi dividida por muito tempo, por quase 20 anos aí, com a Polícia Militar. Por falta de contingente, por falta de aparatos, por falta de condições estruturais. E aí, do nada, a Secretaria acorda e essa função é específica e exclusiva da SAP. E aí se pensa na Polícia Penal. Quer dizer, uma luta reconhecida e a gente é ingresso como policiais de segurança pública, certo? E, de repente, a função é toda nossa. Há uma reformulação da nossa carreira. Para policial penal, nós temos 3 quadros. O da segurança, que seria o ASP, o que faz dentro da carceragem. O da escolta, que é o acompanhamento dos presos em diversas apresentações, e da vigilância e da muralha, certo? Um único profissional capacitado para as 3 funções. E a gente continua recebendo pelo ASP. A gente passa a desempenhar 3 funções, o Estado enxuga tudo, inclusive nosso salário. Porque uma vez que ele não concede nem mesmo um reajuste inflacionário, ele também está enxugando. É verba no caixa, está garantido. Aí a Secretaria estabelece algumas diretrizes baseadas no que eles têm pelo Estatuto Militar. E nós não estamos lá. E aí a punição pelo Estatuto Civil. E nós também não estamos lá. A gente ainda, aos olhos da Secretaria, não somos policiais. Mas engraçado que a gente faz a função, a gente responde nos moldes e a gente só não recebe como. Mas sobreviventes. Sobreviventes e responsáveis, não só pela função desempenhada, muitos dizem que o sistema penitenciário é um sistema falido, e eu falo que não é falido, a gente está lá. E a gente consegue segurar 2.000 presos, 2.200 presos num lugar onde cabe 700, porque nós estamos lá. Porque as paredes estão caindo. A grade derruba. Eles derrubam fácil. A gente está lá. Então, ainda não está falido. Pode não ter o reconhecimento, pode não ter um investimento devido, mas ainda não é falido. Eu estou lá, os senhores estão lá. E a gente desempenha a função com excelência. Se a gente fizer uma estatística de quantos nós temos e quantos fogem, a gente faz um trabalho excelente. A gente mantém preso, a gente mantém uma sociedade segura. Se existe uma outra política para se soltar mais facilmente, não é um problema nosso. Quer dizer, não, o problema é nosso, mas a responsabilidade não é nossa. Se existem outros meios que facilitam a progressão de regime, enfim, é outra discussão, mas a gente está lá, garantindo a execução da pena. Independente de qual seja, a gente está lá. Aí, durante quase 25 anos, eu fui, aos poucos, aprendendo o que eu tinha direito em relação às questões salariais. E o que eu conseguia mais do meu salário foi através de ação judicial. E essas ações, está lá no meu lerite. Não vem incorporado, não. Está lá numa linhazinha abaixo.
da insalubridade, um AJ, do quinquênio, um AJ, vai ser tudo engolido pelo subsídio. E aí, como o ASP de determinada classe e mais as ações judiciais, naturalmente o salário fica acima do teto proposto. E aí eu ficaria num nível e numa letra, sendo promovida só pelo nível e pela letra, mas o salário permaneceria o mesmo até eu atingir o teto de uma classe superior. Que vantagem, que reconhecimento é esse? Quem eu sou enquanto profissional? O que eu mereço? Por isso, nervosismo. Aí, começo a pensar na minha aposentadoria. E fiquei anos em determinada classe, em determinada letra, e eu me aposento e eu caio. Quando os militares são aposentados, eles são promovidos. Ué, eu não fui julgado o tempo todo pelo Estatuto Militar? Eu não fui punido o tempo todo pelo civil? Por que minha letra tem que cair? Por que minha classe tem que cair? O ticket, muito tempo eu não recebo ticket. Há muito tempo. E eu lembro que, quando eu fui promovida para a classe 3, eu perdi o ticket. Na época, eu tive uma promoção e um aumento salarial de R$160. Minto, de 140. E eu perdi o ticket de 160. Tomei um prejuízo de 20. E a gente continua nisso. E eu estou falando isso tem mais ou menos mais de 15 anos, gente. E a gente não consegue reverter. E aí a gente está elaborando uma lei orgânica. A gente está pensando na categoria como, de fato, ela sempre deveria ter sido pensada, como instituição. A gente não é uma nota de R$3, a gente existe. A gente é policial. A gente é policial penal, a gente tem que fazer valer os direitos. E é agora que a gente precisa pensar numa lei orgânica onde inclua tudo isso. Se eu penso na construção de uma polícia penal, e se eu penso que, embora seja meu fim de carreira, eu ainda vou ter alguns probleminhas pela frente, né, para ter valorizado o salário, e eu tenho que rezar também para ter o serviço garantido até lá, eu preciso entender que essa luta a gente começou há mais de 20 anos e que não foi só por nós. Foi por toda uma sociedade. A sociedade precisa e ela merece de uma polícia penal. E se a gente está criando uma instituição, a gente também tem que pensar nela enquanto um futuro. Por que não a criação de um núcleo de estudo e pesquisa sobre a ação da violência dentro dos presídios, das políticas públicas dentro do presídio, tudo voltado para dentro do presídio, toda uma realidade que só a gente conhece, que acontece dentro do presídio, o impacto que isso tem surreal sobre a saúde mental e física do servidor. A gente precisa criar um núcleo que estude quem somos, que registre quem somos, por que nascemos, por que fazemos e para quê. A gente precisa ter nossa história documentada, porque essa história só acontece se ela realmente for registrada. Se tiver estatística, mas estatística real. Não um número que uma secretaria pede e lança lá qualquer coisa. A gente precisa ter um núcleo, senhor deputado, que olhe para a gente e que pense num futuro como manutenção de uma profissão. Acho que é só.